Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como já puderam ver pelo título, eu vou finalmente, depois de quase um mês depois, dizer-vos quais é que foram os livros que eu li em 2023 e avaliá-los tal como já tinha feito o ano passado em relação a 2022. E tenho a dizer-vos que este ano foi um ano mais xoxito em termos de leituras. Não cumpri a meta que eu meto sempre no Goodreads que quero ler, não cumpri, foi um ano um bocadinho mais tremido. Eu acho que também acabei por consumir muito mais conteúdo no geral, muito mais tipo entretenimento, séries, filmes, criadores de conteúdo e portanto deixei um bocado a leitura de lado, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Portanto, a ver se este ano voltamos fortes na leitura. Começamos o mês de janeiro já mal, começamos, mas ainda há hipótese de revertermos a situação, ok? Portanto, apesar de serem poucos, tenho aqui tanto livros físicos como aqui no Kobo. Inclusive, olhem a capa que eu recebi para o Kobo, que fofa. Olhem esta fofura. Lembrando que isto é sempre a minha opinião e também é importante referir que o estilo de livros que eu mais gosto é policiais, crime, thrillers, mistério, esse tipo de coisas. Portanto, por acaso até tenho bastantes livros bastante diferentes porque eu gosto até de diversificar bastante as minhas leituras, mas os livros que eu mais vou gostar e que mais vos vou falar são realmente livros direcionados para isto. Vou-me guiar aqui pelo meu Goodreads para saber exatamente até a ordem em que estes livros surgiram, quantas estrelas é que eu lhes dei. Vou fazer uma breve sinopse e depois dar a minha opinião sem spoilers. Espero lembrar-me de todos, porque eu sou muito más vezes para me lembrar das coisas. Ok, começamos com este livro aqui, que é Os Livros que Devoraram o Meu Pai, de Afonso Cruz. E vocês vão perceber o quão vai variar, o quão o estilo de livros que eu li ao longo de 2023 variou. Porque começamos com um livro bastante clássico, não é clássico? Clássico, talvez. Divaldo Bonfim é um escrituário entediado que leva romances e novelas para a repartição de finanças onde está empregado. Um dia, enquanto fins de trabalhar, perde-se na leitura e desaparece deste mundo. Esta é a sua verdadeira história, contada na primeira pessoa pelo filho, Elias Bonfim. É um livro mesmo pequenino que se lê super rapidamente e eu acho que também foi por isso, porque eu já tinha este livro há algum tempo na biblioteca para ler. Aliás, há imensos livros que a minha mãe já leu, que está na biblioteca lá em baixo, que eu tenho para ler, que eu quero muito ler, mas eu escolhi este exatamente para ser o primeiro livro do ano, pelo seu tamanho, porque imagina, eu fiquei um bocado confusa no meio do livro, não vou mentir. Claramente não é o meu tipo de livro preferido, mas eu gosto de ser um bocado na minha zona de conforto no que toca a livros, era o que eu estava a dizer. Gosto de variar bastante os estilos que eu vou lendo ao longo do ano e a verdade é que aquilo que tu consegues interpretar no geral deste livro é que toda a gente é feita de histórias e por essa parte eu gostei bastante. Não vou mentir que é um bocado confuso, mas gostei bastante dessa parte. Eu acabei por lhe dar 3 estrelas, eu vou fazer isto mesmo nas avaliações que eu dei no próprio do Goodreads. Ele também tem uma classificação de 3.56, portanto até é bastante boa. E aliás, eu quero imenso ler outros livros do Afonso Cruz. Eu tenho mais ali para ler, tenho Flores, tenho outros livros dele que eu quero muito ler. Este de facto acabei por ler mesmo pelo também, como vos estava a dizer. Mas pronto, recomendo assim para uma leitura rápida e leve. Depois eu li este livro, que é As Coisas que Faltam, da Rita da Nova. Quem viu o outro vídeo deste que eu fiz em relação aos livros que eu li em 2022, sabe que também acho que o primeiro livro que eu tinha lido no ano tinha sido Terapia de Casal, que é um livro baseado no podcast que a Rita e o marido têm, que se chama Terapia de Casal e que eu ouvia muito. Por acaso agora ando um bocado parada, mas quero ver se volto a ouvir o podcast deles, que eu adoro. E ela, em 2023, estreou-se como escritora e este ano vai lançar o segundo livro. Portanto, eu obviamente encomendei o livro dela assim que eu soube que ela ia publicar o primeiro livro. E gostei muito da história. Também vos vou ler aqui a sinopse. Eu confesso que eu sou péssima para descrever a história dos livros. Primeiro, sem dar spoilers. E segundo, para me lembrar exatamente o que é a história. Porque eu já li estes livros há tipo um ano, portanto eu confesso que eu já não me lembro exatamente da história porque eu sou péssima para me lembrar destas coisas. Por isso é que eu estou a ler a sinopse que está aqui atrás.
Com 8 anos, Ana Luís pediu pela primeira vez para conhecer o pai. Era muito comum a mãe dizer-lhe que não a tudo. Não podia ir para a casa das colegas porque tinha de estudar. Não podia comer gelados porque eram só gelo e açúcar. De todas as respostas negativas que estava habituada a receber, porém, aquela foi a que doeu mais. Ana Luís cresce a sentir que lhe falta algo e que não pertence a lado nenhum. A convivência com a mãe, uma mulher fria e controladora, aprisiona num lugar solitário. É na figura do pai que deposita todas as suas esperanças. Ele é a peça do puzzle que falta e quando conhecer a sua vida vai finalmente fazer sentido e sentir-se-á completa. As coisas que faltam, o tão aguardado romance de estreia de Rita da Nova, traz-nos a história de uma mulher à procura do seu lugar no mundo. Numa trama de densidade emocional crescente, a autora explora com destreza e complexidade da identidade humana, a importância do círculo familiar e as histórias que se repetem às vezes de geração em geração. Pronto. Gostei muito do tema do livro. Esta temática de filhas que cresceram sem pai, quererem conhecer os pais. Gosto muito desta temática, gosto muito das reflexões que a autora traz em relação a este assunto. Mais uma vez, não é o meu tipo preferido, isto é tipo um drama, não é o meu tipo de leitura preferido, o meu tipo de livros preferido. No entanto, fica uma recomendação bem boa e portuguesa de uma escritora agora nova, não é? Para quem gosta deste tipo de livros. Eu gostei muito da história, li este livro muito rapidamente, emocionei-me durante a leitura deste livro, portanto, eu também sou uma pessoa muito fácil de chorar, eu choro com livros, sim. Mas fica a minha recomendação. E obviamente que vou querer muito ler o segundo livro dela que sai este ano, não sei bem quando, mas sei que sai este ano. E eu a este dei-lhe 4 estrelas. E fiquei muito triste, se calhar também foi por isso que eu desmotivei um bocado com a leitura, porque eu ano passado houve livros que eu li mesmo bem bons, que eu acho que cheguei a dar 5 estrelas a uns 2 ou 3. Este ano não houve um único livro que eu desse 5 estrelas e que eu dissesse tipo, este livro é incrível. Não houve. O que me deixou um bocado triste. Continuando, temos aqui O Apartamento de Paris, The Paris Apartment. Eu tinha baixado este livro para o Kobo, em inglês, mas depois eu vi-o... Onde é que eu vi-o? Eu vi-o... Pois, ele foi comprado na Bertrand. Eu sei que o vi e eu assim, se eu comprar físico em português, eu vou lê-lo já. Porque eu andava a adiar ler este livro, que é totalmente, sim, o meu estilo. Mistério, policial, etc. Totalmente o meu tipo de livro. Li-o super rapidamente e gostei bastante. Tenho que ver se leio mais livros da Lucy Foley. Aliás, eu li outro livro dela, agora que eu me estou a lembrar. Exatamente, eu li o The Hunting Party, que também já tinha gostado muito. Li esse livro em 2022 e, portanto, andava a adiar ler este livro, mas eu sabia que se eu comprasse iria querer ler. E realmente gostei muito. No entanto, também lhe dei 4 estrelas. Não foi um livro que chegasse às 5 estrelas. Basicamente, Jess precisa de começar do zero, está sem dinheiro, comida, acabou de deixar o emprego, em circunstâncias pouco claras. Ben, o seu meio-irmão, não ficou muito contente quando ela lhe perguntou se podia ficar em sua casa por uns tempos, mas não foi capaz de lhe dizer que não, de certeza que tudo ia correr bem. Quando ela chega a Paris, descobre que o meio-irmão mora num apartamento que ela nunca imaginaria que ele tivesse dinheiro para pagar e, mais intrigante ainda, as chaves e a carteira de Ben estão lá, mas o Ben não. Os dias passam, Ben continua desaparecido e as questões acerca da sua vida começam a surgir na cabeça de Jess. Os vizinhos são um grupo eclético e não muito simpático, a socialite, o tipo porreiro, o alcoólico, a porteira. Jess não sabe em quem confiar, todos são vizinhos, todos são suspeitos e todos sabem algo que não estão a contar. É muito bom, quem gosta deste estilo de livros vai gostar. Lembro-me que não achei o plot muito previsível e isso para mim é super importante. Eu gosto de ser surpreendida, eu sou daquele tipo de pessoas que passa o livro todo realmente a tentar adivinhar o que aconteceu e gosto de chegar ao final e perceber que eu não tinha ideia nenhuma. Isto vai ser importante depois para a review de outro livro que eu vos vou apresentar aqui, portanto recomendo The Paris Apartment ou O Apartamento de Paris. Dica, eu nunca gosto de recomendar isto porque eu realmente sei o quão importante é nós realmente pagarmos pelos livros, mas é muito fácil de encontrar, vou só deixar aqui no ar, é muito fácil de encontrar o livro, a versão inglesa, em PDF. No seguimento destes livros, os primeiros livros que eu vos estou a apresentar são todos físicos, engraçado. No seguimento destes livros de autoras que eu tinha gostado muito em 2022 e que continuei a ler em 2023, temos o Killjoy da Holly Jackson.
Este livro eu comprei-o, está em inglês, e na altura em que eu comprei ainda não havia a versão em português e não sei se entretanto já saiu ou não, para ser honesta. Eu comprei-o no aeroporto, li-o tipo, acho que foi durante o avião e durante o tempo que tive nos Açores, que foi tipo um fim de semana. Eu acho que li-o no avião e na primeira noite, porque ele é super rápido de ler, super fácil de se ler. E então, esta é a autora daquela trilogia da A Good Girl's Guide to Murder. Eu tinha gostado imenso. Pá, é um tipo de mistério e policial muito adolescente, mas eu tinha gostado muito. E eu não sabia, mas a autora, descobri no aeroporto, a autora tinha lançado esta prequel, não sei como é que se diz prequel em português. Sequel é sequela, prequel é o quê? Não sei. É basicamente como tudo começou, ou seja, este livro foi lançado depois dos 3, mas isto até confunde um bocado, isto é antes do primeiro livro. Para quem não conhece a história, eu lembro-me mais ou menos, posso-vos dizer assim por alto, é uma adolescente que está a tentar provar, e depois no segundo livro acontece outra coisa, no terceiro livro outra coisa, mas ela basicamente está a tentar provar a inocência de alguém que ela considera que tenha sido acusado injustamente de um crime que já tinha acontecido há alguns anos. E ela entretanto até criou um podcast sobre crime, e é muito gira essa trilogia, gostei muito. Deste Killjoy eu fiquei um bocado desiludida, para ser honesta, porque é isto que eu acho que às vezes acontece muito, que é uma série ou um livro é muito bem sucedido e depois a autora quer continuar a história de alguma forma ou quer acrescentar coisas à história de alguma forma, como é o caso deste Killjoy, e depois não dá muito bom resultado, não é? Às vezes quando as coisas são muito boas e têm muito sucesso é melhor deixarmos como estão e não querermos acrescentar mais coisas à história. Porque acho que, de facto, este livro não é a grande espingarda, não acrescenta propriamente nada. Resumidamente, eles fazem uma festa com o tema de Mystery, e a Pip, que é a personagem principal da trilogia, vai fazer de detetive. Mas isto é tudo de um caso ficcional, estão a perceber? Mas já estão a entender onde é que isto vai chegar. Pá, não sei, achei um bocado... Eu acho que lhe dei tipo 3 estrelas. Exatamente, eu dei-lhe 3 estrelas. Achei um bocado... Não soube muito, não soube nada. Na verdade não soube bem nada. Agora sim, acho que vamos passar para leituras no Kobo. Exatamente. Este ano foi um ano de usar menos pirataria, estão a ver? Isto porque a minha mãe assinou o Kobo Plus, portanto... todos estes livros foram físicos, portanto eu obviamente comprei-os, e todos os livros que eu li no Kobo foram livros que eu tive direito por causa do Kobo Plus. Ou seja, eu este ano não li nenhum livro daqueles baixados da net e fiquei bem orgulhosa disso, porque lá está, eu sei que às vezes os livros são bem caros e nem toda a gente tem as possibilidades de os comprar, mas de facto é chato nós estarmos a desmerecer trabalho não só do escritor, mas também da editora, de tudo o que há à volta da produção de um único livro. Portanto, eu já tinha ouvido falar deste livro por alto e depois vi que ele estava no Kobo Plus e fiquei tipo, vou ler. Que é o Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Eu não acompanhava o trabalho dela, que ela fez aquela série do iCarly, aquilo dava no Nickelodeon, né? Eu não via Nickelodeon, portanto eu nunca acompanhei muito o trabalho dela enquanto atriz, mas eu sou muito fascinada por ouvir as experiências, as histórias destes adolescentes que começaram a fazer trabalhos de atrizes e atores muito jovens. Estes atores tipo Disney Channel, não sei o quê, eu gosto muito de ver vídeos do YouTube de entrevistas com eles ou podcasts com eles, e portanto ela também é tipo dessa categoria, digamos assim, e portanto eu vi que tinha saído uma autobiografia dela e fiquei tipo, eu vou gostar deste livro, e depois quando vi que estava no Kobo Plus, então tomei a iniciativa de o ler. Olhem, e eu gostei muito deste livro, gostei mesmo muito. Ainda por cima, porque eu tinha falado sobre um assunto no meu podcast, no Calate Mariana, eu tinha falado sobre o assunto de, às vezes, a família não ser a coisa mais importante da nossa vida, às vezes ser melhor para nós afastarmos da nossa família do que nos darmos com pessoas que podem ser muito tóxicas para nós, mas que isto é uma coisa mais da nossa geração. A nossa geração é que está realmente a ver isso dessa forma, porque antes
atribuía-se esse peso à família que agora sinto que já não se atribui tanto. Eu estava a dizer que apesar de ter uma família incrível, que eu sei que me ama e que são as pessoas que mais me amam neste mundo e que vão estar para sempre comigo, eu sei que há muita gente que não é assim e que acaba por se afastar de pessoas que não nos fazem bem e que isso faz todo o sentido. Então eu li este livro pouco tempo depois de ter gravado e lançado este episódio e sinto que ele surgiu mesmo para esta minha opinião ganhar ainda mais sentido. Eu até abrir os horizontes e perceber que eu tive uma experiência e uma infância incrível com a minha família, mas que nem toda a gente é assim. Este título obviamente que é muito chamativo e ainda bem que a minha mãe morreu, é uma coisa muito agressiva. O livro não é assim tão agressivo como o título parece. É basicamente a história da infância dela e conseguimos perceber muito dos bastidores, de como é que ela entrou para este mundo, e todos estes atores Disney Channel são muito assim, percorreram muito esta vida que ela também percorreu, e por isso é que eu gostei tanto do livro, porque mostrou esse backstage, porque mostrou a relação dela com a mãe e com outras pessoas, porque ela fala de muitas coisas neste livro e não só da mãe, como parece no título. Ela fala muito dos abusos que sofria enquanto adolescente atriz, fala sobre muita coisa e de facto eu gostei muito do livro por causa disso, apesar de eu não ter acompanhado nada do trabalho dela, não fazer a mínima ideia do que é que ela faz hoje. Eu gostei muito do livro. E lá está, deu-me esta perspectiva de vida completamente diferente. Nós às vezes achamos que estes atores tiveram uma infância incrível, tiveram uma vida incrível e na verdade não foi assim tão incrível. Portanto, fica a minha recomendação, leiam este livro se gostam deste tipo de coisas. Foi uma saída da minha zona de conforto de leitura que deu muito certo, tanto que eu agora neste momento estou a ler também a autobiografia da Britney Spears, estou a adorar. Até queria ter acabado, porque eu comecei a ler em dezembro, para vocês terem uma noção, ainda não acabei o livro, que comecei em dezembro. Queria ter acabado logo em dezembro para o inserir já aqui nesta lista, mas pronto, fica já inserido como eu estou a adorar, mas ainda não acabei. Pá, depois, entretanto, eu fui de férias e quando eu estou em clima de férias, praia, é quando eu leio assim mais livros, estão a perceber? É quando eu leio mais livros viciantes de leitura rápida, que eu não considero assim os melhores livros do mundo, mas que é aquilo que me apetece dar quando eu estou de férias, que é tipo livros mesmo leves, mesmo tipo, vou ler isto rapidamente, tipo num dia de praia eu vou ler este livro, sei que vou gostar, sei que não é a obra-prima, mas vou gostar. E isso inclui muito os chamados livros de pipi. O chamado smut, não é? Pronto, este livro é 100% isso e não vou mentir, é muito bom nisso, ok? Eu li este livro bué da rápido, um dia de praia, como eu vos disse, e estava super envolvida na história, mas é completamente uma história, um filme típico, aliás, estou a dizer um filme típico porque ele, entretanto, foi adaptado para um filme e eu também vi o filme. Como sempre, o livro é muito melhor. Mas é mesmo aquele clichêzinho típico, básico, que é o odeio-te e amo-te, que em inglês é The Hating Game, exatamente. Super badalada aí em BookToks e da Sally Throne, que tem imensos livros também badalados no TikTok, e é um bom livro se vocês querem ler uma coisa rápida, que vão viciar e que tem aquilo, não é? Que tem aquilo, vocês vão gostar deste livro. Não tenho muito mais a dizer. Basicamente é aquela típica história de... Eles são dois colegas de trabalho que meio que estão a competir para ter o mesmo cargo e claramente que nesta competição há uma tensão sexual e já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? Portanto, não há muito mais a dizer. Eles tipo, odeiam-se, mas a linha entre amor e ódio nós sabemos que é muito ténue. Portanto, sim, enemies to lovers, estão a ver? É um livro típico de BookTok e faz exatamente o seu trabalho, cumpre exatamente a sua função, portanto levou 4 estrelas porque é exatamente aquilo que é, aquilo que diz ser, não engana, é exatamente aquilo que é suposto ser. Pá, e vocês sabem que em 2022 eu tive esta panca de querer ler um livro de Bridgerton, porque eu tinha visto a série e eu estava tipo, pá, dizem que os livros são bem melhores, quero ler um livro da série de Bridgerton. E de repente deparei-me com uma história da Cinderela, o que foi muito divertido. Li o livro em um dia, mas eu à medida que eu li o livro estava a pensar, tipo, eu já vi esta história a algum lado, 2 irmãs malvadas, uma madrasta malvada,
ela é empregada de... esta história está-me a parecer familiar. E li, portanto, o terceiro livro, porque eu pensei, já saíram 2 temporadas, eu quero ler o terceiro porque vai ser referente à terceira temporada. Já percebi que afinal não sei. Vai sair agora a terceira temporada, não sei se é referente ao livro que eu li ou não. Olha, se for referente ao livro que eu li já tenho spoiler que a história é a Cinderela. A não sei que eles mudem, que eles também fazem muito isso quando vão adaptar os livros para a série. Pronto, e eu decidi. Não gostei muito, mas vamos dar outra hipótese à série de Bridgerton. Vamos ler o 4º livro de Bridgerton. Agora este ano de 2024 tenho que ler o 5º. Eu vou lendo, a Dana anda, eu vou lendo mais um. E portanto, li o 4º livro de Bridgerton, que é A Grande Revelação. E é sobre quem? Eu já nem me lembro. É sobre Colin, exatamente. É sobre Colin. Gostei mais, sem dúvida, que o outro da Cinderela. Não vou mentir porque ao menos a história parece-me diferente. Agora, continua a ser livro clichê de Bridgerton. Agora, não sei o que é que estes livros têm, que eu leio-os tipo mega rápido. Eu leio-os em um dia. Estes livros não sei o que é que... Escrita muito boa, história duvidosa, mas escrita muito boa. E portanto, mais uma vez, eu também lhe dei 4 estrelas porque ele cumpriu o que disse que ia cumprir. Eu acho que dei 4 estrelas, peraí. Não, por acaso eu dei-lhe 3 estrelas, agora que estou a ver melhor. Mas ele cumpre exatamente o que diz que é. Ele não é mais do que aquilo que diz que é. Mas pronto, é basicamente a história do Colin e da Penelope, quem está a par de Bridgerton. Já sei, isto não é spoiler, porque toda a gente já sabe o que é que vai acontecer, não é? Isto não é spoiler, por amor de Deus. É basicamente a história entre eles os dois, não é? Nós, a cada livro de Bridgerton fala sobre um Bridgerton, não é? E agora, em vez do Colin, é giro. Eu agora já sei o que é que vai acontecer na série e estou muito curiosa para ver depois a adaptação que eles vão fazer do livro. Mas como, quando sair a série, eu já não me vou lembrar da história do livro, porque eu sou assim, nunca me lembro de nada. Pronto, quando sair a série vou ficar surpreendida mesmo, porque eu não me vou lembrar que foi isto que aconteceu no livro, ou será que foi isto que aconteceu no livro, ou eles fizeram alguma mudança. Porque este livro eu tinha visto numa feira do livro e eu tinha ficado a pensar bué nele, porque gostei muito assim. Eu nem sequer vi quem é que era a autora, porque vocês vão perceber que a autora é um bocadinho problemática, está aí sempre envolvida em escândalos e cenas assim. Vamos esperar aqui a obra do autor, porque eu sei que ela diz muita merda mesmo. Nem sequer tinha visto quem é que era a autora, sei que ela é um bocado problemática, mas tinha gostado muito da proposta do livro. Era falar sobre os principais psicopatas portugueses, sobre, mais uma vez, um livro muito no meu estilo de leitura, daquilo que eu gosto de ler, sobre aqueles que foram os principais assassinos, criminosos, violadores de Portugal. Confesso que a maior parte das histórias eu já tinha ouvido falar, porque eu costumo ver muitos vídeos no YouTube sobre crime e, portanto, os principais criminosos portugueses eu já tinha ouvido falar. Mesmo assim, ainda houve algumas histórias que me surpreenderam, principalmente as histórias mais antigas, porque nós às vezes pensamos que aqueles assassinos em série, e na verdade existem muito mais, tipo Estados Unidos, mas também tivemos assassinos em série em Portugal e estas histórias são bué interessantes e aterrorizantes e ela depois também dá sempre uma perspectiva, não sei se ela é psiquiatra ou se é psicóloga, deixem-me só confirmar, mas dá sempre essa perspectiva, ou seja, ela não se limita a contar a história como aquilo que eu vejo nos vídeos no YouTube, ela acaba por sempre dizer a provável patologia daquela pessoa e ela é uma comentadora. É mestre em psicologia, exatamente. Estava de ler o segundo livro, porque ela tem um segundo livro de psicopatas portugueses, exatamente porque eu gosto muito desta temática. Estou à espera que este segundo tenha mais histórias que eu nunca tenho ouvido, porque eu já tinha ouvido muitas das que estavam no primeiro livro. Eu dei 3 estrelas, exatamente, porque eu senti que era um bocado mais do mesmo, exato, é essa a cena. Mas é assim, se vocês nunca viram nenhum vídeo no YouTube sobre crime, não costumam acompanhar este mundo, vocês vão se surpreender com todos. Atenção, são casos mesmo chocantes. Eu simplesmente é que senti que já sabia aquilo tudo, portanto não me estava a acrescentar grande coisa. Portanto, este 3, tenham em atenção que é um 3 vindo da minha perspectiva de alguém que já sabe muito sobre o assunto. Se vocês nunca foram à procura de muita coisa sobre crime em Portugal, vão gostar deste livro, vão ficar chocados com todos os casos que aqui são apresentados, portanto isto é um 3/4. Outro livro que eu já queria ler há muito tempo, depois há muito tempo, não, porque eu também não sei assim há muito tempo, não sei porque é que estou a exagerar. Eu tinha lido A Gorda, de Isabela Figueiredo. Portanto, este ano estou muito orgulhosa de mim, não só não aderi à pirataria, como li bué de autores portugueses. Atenção! Eu já tinha lido A Gorda, de Isabela Figueiredo, para fazer uma apresentação oral em português e tinha gostado muito desse livro, tinha gostado muito da escrita dela, tinha ficado muito interessada nos outros livros dela
e ela lançou, nem sei bem de que ano é que é este livro, até posso ver aqui, mas eu sei que ele não é muito antigo. Olha, outubro de 2022, eu sabia que ele não era muito antigo. Que é Um Cão no Meio do Caminho. E como acho que este também estava no Kobo Plus, eu acabei por lê-lo também no Kobo. Portanto, este novo romance de Isabela Figueiredo, a que ela deu o sugestivo e justificado título de Um Cão no Meio do Caminho, conta-nos as histórias de um homem e de uma mulher que sofrem, cada um à sua maneira, um dos grandes males da vida moderna, a solidão. Eu lembro-me que me relacionei muito com a temática deste livro e aquilo que eu mais gosto nos livros dela é que ela, através de histórias, desconstrói imensos dos problemas da nossa sociedade. Através de histórias, ela não precisa de ser mega direta ao ponto, ela apenas contando uma pequena narrativa consegue desconstruir imensas coisas super importantes pelas quais todos nós passamos. Neles, a solidão é a resposta aos violentos acidentes com que a vida os agrediu. As sociedades modernas vivem sobre a violência, mas há quem a recuse, como é aqui o caso de José Viriato e a sua misteriosa vizinha Beatriz, que todos conhecem como a Matadora. O acaso junta-os, como o leitor verificará com a leitura deste livro. Que resultado obtemos quando se juntam duas solidões? É esta a questão que este novo romance da autora do aclamado A Gorda vem equacionar, deixando a resposta ao critério de cada leitor. Eventualmente, um cão pode ajudar. Portanto, olhem, gostei muito deste livro, recomendo. Eu também li nesta vaga das férias. Obviamente que este, ainda bem que eu deixei para o fim, porque foi um livro que demorou muito mais a ser lido do que os anteriores, porque a escrita não é tão viciante, não é tão tipo Gen Z, não é tão geração de hoje, mas é um livro muito bonito e eu dei-lhe tipo 3,5. Eu vou-vos explicar porquê. Porque eu gostei realmente muito de A Gorda e eu acho que não está ao nível da Gorda. Eu só estava com as expectativas um bocadinho mais lá em cima porque eu achava que ia ser como o livro da Gorda foi. Eu realmente gostei muito do livro da Gorda. É daquele tipo de livros, ainda bem que eu o escolhi, porque eu escolhi um bocado ao caso para a apresentação oral. Ainda bem que eu escolhi esse livro, porque não só fiz uma apresentação oral que eu senti que foi mesmo boa em relação ao livro, como também foi daqueles em que eu sublinhei imensa coisa no livro. Lá está, eu estava a sublinhar porque como eu ia fazer uma apresentação oral, eu queria realmente sublinhar as partes mais importantes que eu sabia que queria usar para a apresentação oral e anotar coisas que eu queria dizer e que queria desenvolver que estavam ali a ser ditas no livro, mas eu sublinhei imensa coisa, porque eu não me importo de sublinhar os livros, mas eu não costumo sublinhar os livros. Eu sublinhei esse livro porque, a não ser que seja no Kobo, aí é mais fácil de sublinhar. Eu sublinhei imenso esse livro porque realmente estava a fazer a apresentação oral e eu sentia que a cada parágrafo havia uma frase propícia de ser sublinhada e neste livro não foi tão assim. Depois, vocês sabem que eu adorei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Já não adorei tanto, mas gostei na mesma de Malibu Rising, da Taylor Jenkins Reid. Portanto, temos aqui mais um exemplo de uma autora que eu li em 2022 e que continuei em 2023 e que quero continuar, sem dúvida, a ler livros dela. Simplesmente este foi ladeira abaixo. Não sei. Eu sinto que eu comecei pelo melhor, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Fui para um menos bom, foi Malibu Rising, e fui para o pior. Não sei se é o pior, mas eu realmente não gostei tanto destes, principalmente porque eu estava com a expectativa lá em cima, por ser uma autora que eu gostei muito de ler em 2022. Que é o Amores Verdadeiros, não sei qual é que é a tradução dele em inglês, eu vi-o no supermercado, eu nem sequer sabia que ela tinha lançado um novo livro. Também esta capa é muito estranha também, as capas começaram boas e começaram a descer também ladeira abaixo. Pá, não sei. Exato, depois tenho também para, agora acho que até uma série, também para ler o Daisy Jones and the Six e Carrie Soto está de volta. Mas esses dois não me estavam a puxar tanto. Este aqui, a sinopse puxou-me, o plot, pá, eu não gostei muito, vou ser honesta. Achei muito básico. Os livros dela costumam me surpreender sempre e achei este super básico, tipo... Os Sete Maridos de Evelyn Hugo tem um plot incrível, uma complexidade, uma densidade
de narrativa, tipo, incrível. Eu aqui usar estes termos, tipo, eu não sou uma perita em literatura, lá está. Eu só gosto de ler e partilho com vocês a opinião de uma pessoa super normal que nada percebe de literatura e de escrita e de tudo. Emma e Jess. Eu não sei se é Jess ou Jessie, deve ser Jessie. Temos mais um Jessie, já no outro livro também era Jessie. Emma e Jessie tinham a vida com que sempre haviam sonhado, quando o impensável aconteceu. Um ano depois do casamento, Jessie foi dado como desaparecido e Emma teve que aprender a viver sem ele. De repente, tudo à sua volta se desmoronava, deixando-a sem saber que caminho seguir. Depois de muito tempo a tentar reconciliar-se com a tragédia, Emma retoma as rédeas da sua vida e descobre um novo rumo e até um novo amor. Embora nunca tenha esquecido Jessie, encontra em Sam uma nova oportunidade para ser feliz. Mas tudo muda na noite em que recebe o mais inesperado dos telefonemas, de Jessie, o seu primeiro amor. Mas será ele o seu único amor? Emma sabe que vai ter de ouvir o coração, só não sabe o que este lhe tem para dizer. Portanto, resumidamente, ela estava casada, o marido morre, surge um outro amor, o marido afinal está vivo, acho que é tipo 3 anos depois. E agora, quem é que eu vou escolher? O Jessie, ou o Jess, ou o Sam? A conclusão é boa, ok? A conclusão é boa. Agora, toda esta história, o que eu mais gostava nos livros dela é que tinha um bocado de realidade, estão a ver? Faziam sentido. Agora, vocês expliquem como é que o marido dela, morto, desaparecido, como queiram, há 3 anos, sobreviveu a nadar durante 3 anos, de ilha em ilha. Pá, eu achei logo isso bem estranho e fiquei logo desmotivada. Eu tipo, ok. Agora aparece vivo. Parece, isto é a história da novela das 9 da TVI. É assim, a conclusão final eu gosto. Se vocês acharem que é spoiler, eu acho que não é spoiler. Se acharem que é spoiler e se quiserem ler o livro sem nada de spoilers, passem à frente. Mas eu gostei da conclusão final, que é, nós temos vários amores da nossa vida. Simplesmente, eles deixam de fazer sentido a certo ponto. Há pessoas que ficam connosco durante mais anos, há pessoas que ficam connosco durante menos anos. Não quer dizer que não tenham sido os amores da nossa vida naquele momento da nossa vida. Eu sempre defendi esta opinião e quando li este livro fiquei ainda mais convencida da minha opinião. Dei 2 estrelas, eu fui mesmo mazinha. Continuando, vamos para A Criada, mas este é o 2 porque o 1 eu emprestei à minha prima. Tenho também já o outro livro da autora para ler, quero ver se leio quando acabar o da Britney. E quero também comprar o novo, porque quero ler livros desta autora. Pá, foi febre também, foi febre. Eu li-o porque a minha mãe o estava a ler e, portanto, ela emprestou-me a mim o 1 e depois emprestou-me o 2. Livros super rápidos de ler, é exatamente o tipo de livro que eu gosto, policial, mistério, thriller. Eles são thrillers bons, sabem? São daqueles que vos deixam um bocado, tipo, o que é que está a acontecer? O que é que vai acontecer? Dão aquele medinho. Eu gosto disso, gosto disso. O 2 realmente, e a minha mãe avisou-me logo, o 2 realmente é melhor que o 1 neste aspecto. Mas mesmo assim, quem está habituado a ler este tipo de livros, provavelmente conseguiu adivinhar ou ter uma percepção daquilo que seria ao final. E é exatamente o que eu vos estava a dizer, eu não gosto disso. Eu não fui completamente surpreendida, nem no 1 nem no 2. O 2 é melhor, mas nem no 1 nem no 2 eu fui completamente surpreendida. Eu já estava à espera que aquilo que aconteceu fosse acontecer, ok? Agora, se eu recomendo, porque é uma leitura super rápida. Pá, é uma boa história, simplesmente deu para adivinhar o final e eu já não gostei por causa disso. Tendo em conta a planóplia de livros que tivemos este ano, eu diria que foram se calhar dos melhores que eu li este ano, mas também lá está, como eu... Não é planóplia, é panóplia, não é? Mas lá está, como eu já vos expliquei, este ano eu sinto que não foi o melhor ano em termos de leituras. Desiludi-me bastante com muitos livros. Mas eu diria que, eu também costumo sempre dizer os melhores livros do ano, não é? Eu diria que estes da Criada, o Apartamento de Paris e o Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu foram os melhores. Portanto é isso, malta, no final deste ano ou no início do próximo, porque eu gostava muito de ter feito isto no final de 2023, mas não houve tempo. Portanto, ou no final de 2024 ou no final de 2025, estamos aqui outra vez para eu vos dizer quais é que foram os livros que eu li este ano e para os avaliar cada um. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!